meu look do dia de hoje. Look de Ellen também. Minha amiga vai pintar o cabelo, né, amor? Olha só, meu povo. Tem uma calça aqui. Peraí, meu bem. Vou mostrar meu blazezinho. O povo fala assim, mas tá sempre chique, olha. Esse blazer, eu comprei ele por €1, minha gente, tá? Só que ele por dentro não é acabado, não tem forro. Era uma mulher que tinha comprado umas roupas na fábrica, ela vende roupas. E ela tava vendendo e vendendo baratinho. Eu comprei uns blazers. Lógico que eu comprei uns bons, forrado pra mim, pro marido. Só tinha roupa de adulto na época. Foi logo que eu cheguei aqui. E aí comprei esse blazerzinho novinho por €1. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aqui, minha gente. Graças a Deus, tudo em paz, tudo bem. Você que tá chegando pela primeira vez nesse vídeo, não me conhece, me chamo Maria, moro aqui na Itália e falo com vocês da cidade de Forlì, na Emília-Romagna. E tá aqui o Enzinho, que tá mostrando o carrinho dele. Ellen, hoje, né, Páscoa. Eu desejo uma feliz Páscoa pra vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nesse domingo abençoado, que vocês aproveitem muito, né, pra refletir, né, gente? Acho que o dia de Páscoa é sempre uma reflexão pra nossa vida, né? O sacrifício de Jesus, a sua ressurreição, que quer dizer que ele tá vivo, né? Que ele está vivo e que ele continua conosco até a consumação dos séculos, quer dizer, até o dia que Deus nos levar desse mundo e para todos sempre, minha gente. Então é isso aí, tá bom? Né? Páscoa, alegria, a gente comemorar e saber que é uma alegria, sim, gente, é uma alegria muito grande, mas também é uma reflexão, né, sobre o sacrifício de Jesus. E que a gente aproveite muito também a nossa família, esteja em família, é muito importante. Apesar de que meu marido tá trabalhando hoje, meu filho tá de folga. E meu filho Wallace tá de folga. Mas, né, graças a Deus, a gente tá bem, tá em paz, tá em comunhão, que estamos unidos do mesmo jeito. Tô fazendo aqui eu tava quase mesmo, quase queimando, né? Pegou. Mas eu gosto quando eu não consigo fazer aqui chama ragu, né? Que é o molho à bolonhesa. Quando eu não consigo deixar ele bem sequinho, mais sequinho, né? Eu deixo ele secar mesmo na panela. Eu coloco manteiga, coloco óleo de oliva. Depois que eu cozinho a massa, aí eu coloco um pouco da água da massa, né? Da água que foi cozida, né? No macarrão. E aí, deixo misturar bem. Né? E é isso, minha gente. Eu já ensinei essa receita aqui algumas vezes, tá? Tem alguns vídeos aí mostrando pra vocês como é que faz o molho à bolonhesa. Aqui a receita que eu fiz ontem da verdurinha, hoje eu vou comer. Ontem eu não comi, que não deu tempo, demorou pra ficar pronta. Mas é uma delícia, minha gente. Nossa, o filhão tá ali. E o bebezão já tá terminando de comer a pasta dele. O almoço terminou, as crianças não estão muito bem. Eu falei com vocês que eu fiquei 2 dias doente. E aqui é assim, eles já estavam. Quando ele chega da escola com o olho lacrimejando, eu já sei que não está muito legal. Então, as crianças começaram, aí passa de um para outro, né? Um pouquinho de dor de cabeça, aí vem diarreia. É sempre uma coisinha, sabe? Como eu falei com vocês, aqui, pelo menos a minha região, minha gente, tá? Não posso falar toda a região, minha experiência é essa. Inverno, primavera, a gente adoece bastante. Inverno é muito mais, porque tem aquelas viroses bem forte mesmo, que a gente passa uma semana de cama. A gente passou uma semana de cama esse mês de dezembro, graças a Deus que não passamos o Natal assim. Deus é tão bom, gente, que aqui a gente dá graças a Deus, porque é muito chato, né, você passar as festas doentes, final de ano, e ficar doente não é bom, né, gente, mas final de ano, sem festas, a gente fica, né, porque aqui a gente já, não, quando chega o inverno, principalmente quem tem filho, não tem tanta opção, às vezes a gente tá mais em casa por causa do frio.
E ainda passar doente, né, minha gente? Aí é bem complicado, mas graças a Deus, né? Estamos todos bem, as crianças, apesar de estar um pouco de diarreia, as crianças já não vão comer ovo de Páscoa, pelo menos Enzinho, né? Já falei com ele, vou só pegar o presentinho dele que tá ali dentro, mas ele não vai comer. E é isso, minha gente. Olha, eu vou lavar minha louça aqui, bater meu papo com vocês, né? Sobre sobre assim, a vida, né? Sobre as coisas que eu tenho refletido sobre a vida, escutado, né? Coisas tão importantes para nossa vida, né? Hoje é domingo de Páscoa e a gente sabe que nós, mulheres, temos homens, né, também, gente, mulheres e homens, né? Acho que essa competição, né, mulher e homem, cada vez mais está acirrada no mundo, o tempo está passando e a gente está vendo cada vez mais, né, como o inimigo tem colocado os homens contra as mulheres contra os homens, uma coisa muito triste, né, gente? Muito triste, e a violência contra a mulher, né, essa disputa, né, e a gente entendesse que um complementa o outro, né, seria tão bom, porque Deus nos chamou para edificar, para auxiliar, né, Deus nos chamou para ser uma bênção, né, nesse mundo, na vida dos homens, né, que nós geramos homens, né, nós que geramos. A gente tem homens como marido, como pai, como filhos, né? E é muito triste a gente ver como tá se colocando, né, a gente entender que Deus valoriza cada ser humano. Que Deus valoriza o homem, valoriza a mulher, valoriza a criança. E que nós não precisamos disputar nada com ninguém. Cada um tem seu espaço, que não é menos importante, minha gente. A importância do homem na família é muito grande. E só quem sabe disso é quem teve a falta, né? Quem teve falta, né, de um homem na família, um pai, um provedor, né? Alguém que passa experiências, que passa princípios, valores, entende isso. E a importância de nós, mulheres, também, né? Na sociedade, na vida dos nossos filhos, é muito importante, porque a Bíblia diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa, ela constrói a sua casa. Edificar quer dizer construção, né? E uma construção não é de um dia para a noite, né? E eu acho que a nossa construção, na realidade, gente, ela é diária, né? Diária no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, né? É a construção que às vezes as pessoas não tá vendo, mas você tá construindo. Eu acabei de falar com a minha irmã, ela me mandou um áudio de Páscoa, e eu vou mandar um áudio de Páscoa pra ela, ainda não mandei, gente, eu esqueço. Mas eu acabo mandando. E aí, ela falando assim, minha irmã, não tá falando com você, meu telefone deu defeito, explodiu, comprei um telefone novo e tal, e o telefone explodiu. Mas aí eu falando com ela, minha irmã, é importante que você está bem, né? E que a gente tá ligado, mesmo sem a gente se ver. Todas as minhas orações eu oro pelas minhas irmãs. Tenho 2 irmãs. Oro pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos, 7 irmãos e 2 irmãs. Então, eu oro sempre por eles. Então, o que importa é isso, né? É que nós estamos ligados em oração. Às vezes a pessoa não está vendo, mas ela está recebendo na sua vida através daquilo que nós estamos edificando, plantando, né? E foi uma mulher que foi lá no túmulo de Jesus, né? E anunciou para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Jesus apareceu primeiro para a mulher, mas isso não faz de nós mais importante que os homens. Todos nós, como eu disse, temos o nosso valor fundamental, né? Uma mulher sem um homem não gera, gente. Não existe. A ciência, eu acredito, né, que estão inventando muita coisa aí, mas eu acredito que a ciência não tem capacidade de criar o esperma humano, né? Porque é algo que foi feito por Deus, né? Quer dizer que cada um tem a sua
o seu valor diante de Deus. E o nosso valor é um valor muito, como se diz assim, a gente não pode dormir, minha gente, para nossa casa não desmoronar, né? Tem muitas casas desmoronando, porque muitas vezes a gente se distrai, né? Ficam distrações dessa vida e acaba esquecendo de edificar a nossa casa em oração. Só Deus pode segurar a nossa casa, como diz também na palavra de Deus, que fala sobre as pessoas que constroem a casa na rocha e a casa na areia, né? Então a casa ela precisa ser construída em Jesus e nós temos essa responsabilidade, né? Nós temos essa responsabilidade. Gente, a mulher tem um poder de influência muito grande na vida de um homem. Ela pode destruir, ela pode construir na vida dele, né? Então, muitas vezes a pessoa está plantando com pequenas palavras e acha, na vida do seu marido, dos seus filhos, acha que não vai colher ou que não vai gerar frutos e é Deus quem rega. E é isso que a gente precisa entender, né? Que é Deus que rega na vida, a gente vai lançando a semente e Deus vai regando, né? O Espírito Santo vai regando. Então a gente não precisa se preocupar, mas fazer, né, a nossa parte, né, de edificar a nossa casa, nossos filhos, abençoar os nossos filhos, orar por eles, orar com eles, né, por eles e com eles, e fazer com que eles, né, para que a gente tenha filhos fortes, que a gente tenha filhos, como se diz, fortes e com princípios, né, minha gente, que a gente possa criar uma geração forte, com identidade, sabendo quem são, né, sabendo que a gente os ama, né, que são amados por Deus, são amados por nós, né, e que os nossos maridos também possam estar, né, cobertos pela nossa oração e pela nossa, né, e pela nossa, como se diz assim, a nossa capacidade, né, que Deus nos deu, que a gente só encontra nele, de frutificar, né, no nosso dia a dia, né, de gerar frutos, né, porque tudo que a gente faz de bom na nossa vida, na nossa casa, pela nossa família, vai gerar frutos e vai ser bom para nossa casa, bom para nós. Uma família fortalecida, uma família forte, é uma família vitoriosa, minha gente. É uma família que muita gente quer ter hoje em dia, porque por causa das distrações, muitas vezes a gente se distrai e aí aonde vem o inimigo, né? Semear, às vezes contenda, briga, divisão, e a gente precisa estar desperta sobre isso. É melhor você ter olheiras. Tem vezes que eu tô com meus olhos e a gente tudo... isso aqui meu, às vezes tá tudo escuro mesmo do meu olho, que eu já tenho essa tendência a olheira, bolsas. Mas eu passo um pouquinho mais de maquiagem, um pouco mais de... Como se diz, minha gente, aquele coisa que a gente passa no olho pra tirar as olheiras, que agora me esqueci, corretivo. É melhor a gente ter um pouco mais de olheiras, um pouco mais de manchinha no joelho, né? Do que a gente ter mais tristezas, mais lares destruídos, mais famílias derrubadas. Então a gente precisa entender que nós, papel como mulher, né? Que é de edificar a nossa casa, porque a gente já, para quem já assumiu esse papel, porque tem muitas pessoas que não querem o papel que já assumiu. Por exemplo, eu não sou responsável por isso, mas... Se você tem filhos e tem marido e quer ter uma família abençoada, é necessário, gente, a gente entregar na mão de Deus todos os dias, orando em oração, né, e abençoando e ensinando as coisas que Deus, né, espera. Isso é o que Deus espera de nós. Essa é a nossa missão. E olha que eu vim demorar para entender qual era a missão de ser mãe, porque eu projetava nos meus filhos, no marido, que eu ia ter a família que eu não tinha, né? E só que a família, ela vem com uma responsabilidade muito grande, que é aquela da gente cuidar depois, né? Da gente manter a nossa família de pé. Sim, gente, a gente pode manter nossa família de pé em Jesus. Com uma casa edificada sobre a rocha, ela não cai. Ainda que chega, né, os ventos, as tempestades, a casa não vai cair. Então, é isso, minha gente, né?
Vamos edificar nossa casa em Deus. Usar o nosso poder de influência, não de manipulação, né? Porque, infelizmente, também a gente vê que uma família onde existe manipulação, não existe amor. Né? Onde existe manipulação, não existe amor, existe somente, né, domínio, né? Domínio que não vem do amor, que não vem da sabedoria de Deus para nossa família. Então, as mulheres já têm muito esse poder, né? De como é que fala? De manipular. Mulheres têm poderes para manipular, mas a gente precisa dar o poder que Deus nos deu, né? Esse poder delicado, feminino, minha gente, para edificar, né? A nossa casa, né? Construir o nosso lar, um lar saudável, são, né? Sem todas essas coisas que a gente tá vendo, né? Por aí, blindar a nossa casa e a nossa família. E tudo também, né? A nossa vida, como é que se diz, né? Financeira também, tudo, né, gente? Mas eu acho que o principal é a nossa casa, porque quando o financeiro tá bom, mas a casa tá destruída, minha gente, olha, não tem nada que pode recompensar uma família destruída, que o lado financeiro não pode recompensar, né, uma família destruída. Essa é a realidade. Vou fazer uma pizza frita. Então, eu coloco um sachêzinho. Aqui vem uns sachêzinho. Vou pegar um aqui pra vocês verem. Coloquei água morna. Aí eu não coloco sal agora, porque o sal dizem que atrapalha o processo, né, do fermento. Então, coloco um sachêzinho desse para meio quilo de farinha. E aí eu deixo aqui uns minutos para esse fermento, como é que se diz? Gente, eu não sei explicar o que acontece com o fermento, mas eu sei que deixa uns 5 minutos que é bom. Tá bom? Mas aí você coloca um desse aqui, água morninha, não muito quente nem fria. E deixa descansar um pouco o fermento para depois vir com um pouco de óleo de cozinha, né? Um pouco de óleo. E também, depois que a gente coloca a farinha, que a gente mistura o sal. Cobrir aqui, vou deixar aqui por um tempo. Gente, esse chá escuríssimo aqui que vocês estão vendo, eu tomo sempre, é bom demais. Olha, tira todo o inchaço do corpo. É um chá que tem gengibre e dente de leão, tá? Essas folhinhas que vocês estão vendo aqui, eu compro na herboristeria. E aí faço esse chá, ele fica bem escuro mesmo. Eu acho que ele fica mais escuro por causa da gengibre com dente de leão, gente. Eu sei que eu tomo e me faz muito bem. Mas é lógico, quem quiser fazer e tiver algum problema de saúde, algum tipo de chá, minha gente, primeiro pergunte ao seu médico, porque até chá, principalmente pra quem tem cálculo renal, até chá pode prejudicar. Então, antes de fazer qualquer receitinha de chá, veja aí com o seu médico se você pode fazer, entendeu? Se você pode tomar. Mas eu tomo e é muito bom, faz muito bem. Amanheço assim, bem desinchado. Eu tomo geralmente à noite. Amanheço bem desinchado, porque o dente de leão, ele é bom para purificar o fígado, né? Tirar toda aquela química, né, que fica no fígado, que o nosso fígado é o purificador do nosso corpo. Então, ele recebe todas as coisas químicas, né, que a gente ingere, seja por alimentos ou remédio. E dizem que o dente de leão é bom para tirar essa coisa, né, limpar as químicas do fígado. As crianças, né, Eva me inventou uma tal de ovo. E aí, eu vou pegar aqui, vou esconder, né, pra eles encontrar. Vou ter eles tudo lá trancado lá no meu quarto. Agora eu vou, trancado assim, né, a porta encostada. E agora eu vou esconder, ver onde é que eu escondo. Pode sair, amores. Vou procurar. Onde é que tá, amor? Onde é que vocês acham que tá? Ali de trás.
encontrou o primeiro. Enzinho e Eva encontrar o deles. Enzinho, aí no banheiro não tá não, amor. Fecha a porta do banho, vai. Não tá, é. Eu já tenho Tentou a mais de um Wallace. Enzinho, sai daí, amor. Não tá aí, não. Eva, io già trovato. Eu capito que ela tá... Sei tuo. Sì, non te lo dico. Tá vendo? Ela diz não, porque ela tá dizendo que você tá falando mentira. Ela non sono bugia. Não é velho, não. Ele falou a verdade. Io già trovato. Enzinho, procurar o seu, amor. Vai, Ho già Márcio. controllato. Caire. Voglio finire qua. No, di sicuro non è qua. Non si trova. Enzinho. Ale, atenta pra não cair alguma coisa aí de dentro, amor. Piano. Ei, ei. Sì. Eva, fai andare a no, non si chiude. Si faceva chiudere. Calma, Enzinho. Tira primeiro isso aqui, amor, ó. Tolhe prima aqui, ó. É. Depois. Ixi, tem que cortar, né? Com a tesourinha Forbit. Eva vai pegar a Forbit. Ai, Eita, ó. Sacola gigante, né? Esse ovo do Lidl. Custa pouquinho. Ah, vem uma pulseirinha. Olha que legal. Ah, de Ellen também uma pulseira, olha só. E tu, vem cá, amor. Bota aqui em cima, ó. Do plástico. Aqui, ó. Aqui, amorzinho. Aqui em cima. Vamos ver o que tem o seu. Vem aqui. Bota aqui. É, dá uma batidinha pra ver se ele se abre. Eva, la minha testa quebra em duas. Destacou. Ó a máquina. Ele deu um carrinho. Olha que coisa mais linda. Carrinho dele. Mas não cuida da minha. Uau, que belinho, né, amor? Que bonitinha as pulseirinhas. Gostei, ó. Come questa. Io mangio il cioccolato. Anch'io. Agora eu vou assistir um filmezinho aqui. Botei o filme da Paixão de Cristo para as crianças. Sempre eles gostam muito desse filme de Jesus. Eu coloco sempre pra eles. Questo qua ha fatto maestra, tutti gli altri ho fatto Esse é o io. trabalhozinho da escola de Páscoa de Ellen. Deu um ovinho. Esse é o meu. Esse foi o de Eva, olha só. Esse origami, né, amor? Que Fago faz. io. E ela sabe fazer esse origamizinho aqui, aprendeu na escola. Aqui é o trabalhinho da escola de Enzinho de Páscoa. E isso aqui é presentinho pra mim, né, amor? Esse pra mamãe. Sim, meu bem, mas a gente vai ver de novo. Mami, guarda. Poi c'è questo. E c'è isto bami. É, Tra l'inglese e il coniglietto. olha aqui que coisa linda que fez ela na escola.
Já coloquei aqui um pouco de farinha e já misturei um pouco. Então, misturo primeiro com a colher, depois eu começo a sovar um pouco a massa e deixo descansar até na hora de abrir e fritar. Na hora de abrir e fritar eu mostro pra vocês. Eu não tinha dito, mas essa massa aqui eu coloquei sal. Só não coloquei óleo porque eu tô sem óleo. Meu filho vai no Lidl mais tarde comprar. O Lidl hoje é aberto até as 9 horas da noite. Então, ele esqueceu antes de comprar que eu pedi pra ele. E aí eu vou colocar um pouco de óleo na massa mesmo assim, dar uma amassadinha, né, sovar ela um pouquinho, pra que a massa fique macia, né? Então, o óleo é importante. Bom, terminei aqui de sovar a massa. O ponto da massa é sempre quando tá soltando da mão. O sal é a gosto, uma colher de óleo, meio quilo de farinha e um sachêzinho daquele de fermento biológico. Bom, agora eu vou deixar descansar para mais tarde abrir a massa e rechear e fritar. Tudo claro, mas são 6h30 e 25, minha gente, quase 6h30. Eu vou cuidar aqui, vou mostrar pra vocês como é que tá a massa da pizza frita que eu vou fazer. Aqui a massa cresceu bastante. Tirei aqui do forno, vou mostrar pro meu filho trazer o óleo. E vou começar a preparar aqui umas coisas pro recheio. Olha, minha gente, aqui é basílico e extrato de tomate, mas aquele grosso, sabe? Porque se for aguado, não é bom, porque pode abrir a massa. Então, um pouquinho de açúcar que eu coloco para tirar o ácido do extrato de tomate. Vocês estão vendo o salame, eu vou colocar um pouco de salame. Tem também, eu gosto de colocar presunto cozido, mas nós não compramos presunto, compramos mortadela. Tudo bem, né? Vou colocar. Esse aqui, ó, que é o queijo, que eu já compro ele assim, raladinho, fica muito mais prático. Porque quando a gente deixa o salame inteiro, fica ruim na hora de comer. É bom quando ele tá despedaçado. Cortei os pedacinhos aqui. E mão na massa, né? Vamos lá. Eu já abri a massa. Não deixa nem muito fina, nem muito grossa. Pra que não se rompa, né? Não cause depois alguma coisa assim ruim na hora de fritar. Coloquei já aqui, espalhei um pouco, né, como vocês estão vendo, desse molho que é uma delícia, com basílico. Espalhei aqui, agora vou colocar, né, o queijo. Eu fecho também com um garfo, igual como fecha pastel, sabe? Porque a massa dá trabalho, né, pra fechar, então toda ajuda é necessária. Já tá pronta, fiquei só uma bolinha aqui de massa, que eu vou terminar depois, abrir uma outra. É isso, rende bastante, olha. Essas aqui são bem grandes. Agora fritar. Meu óleo tá bem amarelo porque eu coloquei azeite de óleo de oliva misturado com óleo, como é que se fala? Óleo de girassol. Porque hoje o mercado tá fechado, meu óleo de oliva aqui tava bem pouquinho. Então, é isso, mas vai dar certo. Tô aqui torcendo pra isso não abrir, que tá meio estranho, mas vai dar certo, com fé em Jesus. Vou deixar aqui um pouquinho. Já está pronta. São 7 posições aqui. Lógico que são grandes, ó, gente, são grandes, então tem que dividir. Eu vou até dividir aqui pra vocês verem. Maravilha. É hora de Uma delícia. Vem, Eva, que Ellen não tá muito legal, tá com um pouquinho de febre. Se ela não quiser comer, tudo bem, né? Não vamos insistir. Mamãe. Agora, amores, como é? Eu não como a batata. Muito bom. Bom, minha gente, esse foi meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, de se inscrever, acionar o sininho de notificação para sempre que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo.
Beijo grande pra vocês, uma semana abençoada. Nos vemos aí nos próximos dias, na próxima semana, né? Que já começa amanhã, segunda-feira. Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau.